Gênesis capítulo 12, versículo 2. É um versículo bem conhecido por todos nós. A palavra do Senhor vai dizer assim para cada um de nós que estamos aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Senhor nosso Deus, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos nada, somos pó e cinza, mas o Senhor é grande e forte, Deus poderoso na batalha. Vem nos dar vitória nessa reunião e venha falar aos nossos corações mais uma vez. É o que nós te pedimos. Toma a direção no nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, aqueles que nos acompanham de casa, o Senhor, às vezes nós vemos muitas pessoas dizer que você é um canal de bênção, e eu particularmente acho errado, dizer que alguém é um canal. Você é a própria bênção de Deus. Então você é uma bênção, porque quando Deus diz a Abraão, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então é o próprio Deus que está dizendo que é bênção, não é um canal de bênção. Canal é um condutor, é alguma coisa que conduz alguma coisa a um certo lugar. Mas Deus levantou cada um de nós que estamos aqui como bênção na mão de Deus. Agora é importante a gente entender que quando nós olhamos para o chamado de Deus para Abraão, fica muito claro que Deus queria fazer, não somente Deus queria abençoar Abraão. Se nós olharmos aqui, Deus, eu vou te abençoar, porque no versículo está escrito. Mas qual o maior objetivo de Deus na vida de Abraão? Era que ele fosse uma bênção. Porque se nós formos abençoados, isso é muito bom. Mas se a gente não abençoar, não adiantou nada. Porque tem muita gente que é abençoado, mas não abençoa ninguém. Não faz nada por ninguém. Então isso é o que Deus está dizendo para Abraão, deixando claro, tu serás uma grande nação, vou eu te abençoar, mas tu serás uma bênção. E nós temos muitas bases bíblicas do nosso próprio Senhor Jesus nos ensinando a ser bênção e não só ser abençoado. Eu assisti um filme uma vez conhecido como Fazendeiro de Deus, e quando ele olhou tudo que Deus fez na vida deles, a sua esposa olhando e disse: como que a nossa família cresceu? Olha, só era a gente. E ele disse: Deus nos abençoou para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas. Então, se no nosso ministério nós só quisermos as bênçãos, nós vamos continuar sendo pessoa que estamos esquecendo da maior bênção que Deus quer liberar através de cada um de nós. Nós não podemos ser pessoas que vamos querer a bênção só para nós. Seja você uma bênção. O grande chamado de Deus, através de Jesus, é para que cada discípulo dele se tornasse uma bênção na obra. É impossível fazer as mesmas obras sem ser uma bênção na vida de outras pessoas. É impossível nós fazer as obras que Jesus fez sem ser bênção, porque o próprio Jesus, ele é o nosso maior exemplo, como é que nós devemos ser, e o que nós devemos fazer na vida das pessoas. E às vezes a gente olha muito para o umbigo da gente, a gente fica muito focado na nossa vida, e aí a gente esquece, e Deus prepara situações e pessoas para que a gente não venha esquecer que a bênção que Ele nos deu foi para que nós pudéssemos compartilhar. Ser uma bênção é o oposto daquilo que o mundo nos ensina. É o padrão de vida que a maioria procura ter. Ao respondermos esse chamado, nós também podemos desfrutar de todas as coisas que Jesus possui neste reino. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. É a herança que nós temos.
Mas nós temos que entender que aquilo que Jesus conquistou não é só para mim, é para o pastor Isaías também. É para a vida de cada um, do menor até o maior. A bênção de Deus, do reino de Deus, ela não é exclusiva para uma pessoa, ela é de forma geral. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo, e Ele não faz acepção de pessoas. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa, e quando a gente tem um entendimento de Deus, a gente sabe que a gente pode abençoar também. Nós nos tornamos a mesma imagem, e andamos na mesma maneira, e vivemos um tempo onde a maioria das pessoas se preocupa somente com elas mesmas. Então a gente não pode ser egoísta, porque quando a gente fala sobre abençoar, esse é o grande segredo da prosperidade na vida da igreja. Enquanto a gente não entender que é dando que você recebe, a gente ainda vai continuar vivendo a mesma vida que muitos às vezes vivem e nunca vai sair daquela situação, porque ele acha que o pouco que ele tem, se ele dividir ou ajudar qualquer pessoa, se importar com aquilo que a pessoa está passando, vai lhe fazer falta. E quando na verdade é dessa maneira que o reino de Deus funciona. Quanto mais você tira, mais aumenta. Quanto mais você doa, mais você será alcançado pelas bênçãos de Deus. Então aquilo que querem que os homens vos façam, disse Jesus, fazei-vos também. Porque muitas vezes a gente quer ser abençoado, mas a gente esquece que a gente pode também abençoar. Porque enquanto a gente está sem ter nada, quando a gente encontra numa posição, vamos dizer assim, inferior a outras pessoas, a gente quer a bênção. A gente ora pela bênção. E quando a bênção chega, e muitas das vezes a gente até fala, se Deus um dia fizer por mim, eu vou fazer. E quando a bênção chega, a gente esquece das palavras que nós falamos, às vezes com o microfone na mão, em cima do altar, no meio da igreja. Então vamos entender isso, que o grande mistério das prosperidades, para que haja desenvolvimento na sua vida, está em doar, em ser bênção na vida das pessoas. Porque Cristo, quando Ele se doou por nós, Deus, Ele deu o maior tesouro que Ele tinha, que foi o próprio Filho. Ele não hesitou, não vou fazer isso, Ele fez, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós estamos aqui, alguém se doou, alguém se entregou por nós. Quem aqui teria coragem de entregar o seu próprio filho em resgate de alguém? Mas Deus fez isso por mim e por você. Deus vem fazendo isso desde o Antigo Testamento, abençoando e ensinando as pessoas a abençoar. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender o grande segredo da vitória. No máximo que a gente pode ver hoje são pessoas preocupadas com algumas poucas pessoas próximas. É natural. A gente vê pessoas se preocupando com alguém da própria família. Meu parente, meu amigo. Isso é coisa natural, porque está muito colado, muito perto. Isso é quando tem, porque tem gente que não está nem aí para ninguém também. Tem gente de família aí que parece até o estranho, vai preocupar mais do que a própria família, porque o amor se esfriou no coração das pessoas. E uma coisa, irmão, que nós temos sido muito egoístas, eu digo isso para os irmãos, é porque quando a gente encontrou Jesus, a gente quer Jesus só para nós. Nós não estamos sendo bênção na vida das pessoas que não têm Jesus. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz quando encontra Jesus é afastar das pessoas que até no mundo nós andávamos com ela. E a gente quer ficar em lugares exclusivos e dizer, eu não posso mais me envolver com esse tipo de pessoa. E Deus não faz acepção de pessoa. Mesmo você estando aqui, eu não estou dizendo que você tem que estar no meio da bagunça, fazendo o que é errado, não, mas você continuar suas amizades lá e levar a essas pessoas aquilo que Deus te deu através da salvação, você pode continuar fazendo isso, porque isso é amável diante de Deus. Foi isso que intrigou os escribas, os fariseus religiosos daquela época, porque Jesus sentava com todos.
Jesus sentava com o rico, com o pobre, com o mendigo, ele atendia a todos, até os leprosos, que havia a lei para que ele gritasse quando alguém puro lhe aproximasse, ele gritasse para que ninguém chegasse perto. Jesus se aproximou dos leprosos. Sabe o que é isso? É o amor de Deus, é a bênção que ele recebeu do céu e estava distribuindo para cada pessoa, independente de quem era cada uma daquelas pessoas. Mas hoje as pessoas não se preocupam com ninguém. Hoje as pessoas às vezes recebem uma notícia, era como se estivesse recebendo qualquer uma, mas ainda tem pessoas que entenderam que a preocupação e o que você puder fazer, talvez você não pode ajudar financeiramente, ore pela pessoa, e Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai abençoar através da sua oração. É muito raro hoje a gente ver alguém doando alguma coisa, abençoando. E quando alguém vê alguém doando bastante, ele diz assim: essa pessoa não está normal, não precisa isso tudo. Será que a bênção que ele recebeu, entendeu que ele está fazendo o que é certo, para nós é algo que é um absurdo? Isso só está demonstrando quando você vê alguém se doar bastante, ajudar bastante, aí alguém chega e diz: para que isso tudo? Ei, ninguém te vê, para de fazer essa obra, para de fazer isso. Você faz isso, se sacrifica, deixa a família, deixa o seu tempo, deixa o seu lazer para ajudar, para doar, se as pessoas não estão nem aí para você, porque tem gente, esse é o grau de doação que essa pessoa tem, nenhum. Porque quando ele vê alguém, em vez dele tomar o exemplo de quem está sendo bênção, ele quer impedir aquele que está abençoando a abençoar. Quer atrapalhar o ministério de Deus na vida daquela pessoa. Então, em tudo que Deus te deu graça, honre. Em tudo que Deus te abençoou, abençoe também. Em todas as oportunidades que Deus está te dando hoje, faça sem olhar para quem você está fazendo, porque na hora e no momento certo, Deus vai derramar sobre a tua vida uma bênção especial. Nesse dia eu conversando com uma pessoa aqui na cidade, ele disse: rapaz, tem uma situação aí que eu estou preocupado, porque eu já arrumei o carro dessa pessoa várias vezes e o carro continua com problema. Já trocou peças, já pôs as peças tudo novas, ele não é crente. Eu também não sou crente, mas eu sei que o senhor é um homem de Deus, tem como o senhor fazer uma oração? Falei: tem. Marcamos o dia, chegamos lá, estava o dono do carro, o rapaz, a gente orou, na oportunidade eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração, aquele homem que corria lágrimas nos olhos dele, e dizia para ele: você hoje está assim, mas tu sabe de onde é que você veio e o que Deus já fez na sua vida. E ele chorava naquele momento. E daquela oração, eu saí daquele lugar, e quando eu passou-se alguns dias, o rapaz me ligou e falou: pastor, o carro ficou zerado, nunca mais teve problema. Eu falei: a mão de Deus alcançou, porque muitas das vezes é o próprio devorador que está ali, muitas das vezes é o próprio inimigo, o olho grande, inveja, que está ali dentro, consumindo tudo, e Deus te deu a graça e a autoridade para repreender o mal da vida das pessoas. Você está vendo a pessoa afundando no buraco e você fica lá olhando como crente, fala: perdeu isso, perdeu aquilo, a pessoa desesperada, e você com autoridade, porque Deus te deu, e você se cala. Você acha que é isso, que é ser bênção? Não, ser bênção é você compartilhar aquilo que você tem na vida de muitas pessoas, independente de quem são essas pessoas. Precisamos entender que ser uma bênção é a vontade de Deus para a sua igreja. Ser bênção, ser abençoado é muito bom, mas ser bênção é melhor ainda. É a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para desfrutar de algo, mas para oferecer algo àqueles que necessitam. Nós não fomos chamados para desfrutar de algo, porque o desejo de todos é estar bem. Mas o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para dar a vida e servir. Ele veio confundindo a ótica do mundo, a ótica humana,
O pensamento dos homens são um, mas o de Deus é outro. Os pensamentos de Deus é mais elevado do que os nossos. E quando nós começarmos a deixar de ser religiosos e passarmos a agir através da prática, das obras, das atitudes, Deus vai começar a nos mostrar o céu de glória que Ele tem para derramar, não só sobre nós, mas sobre as vidas daqueles que estão sofrendo, angustiados, depressivos, aprisionados. E uma palavra só pode mudar a vida de uma pessoa. E Deus te levantou como bênção. Deus te levantou como profeta nessa nação, nessa geração. Deus te levantou como profetisa para falar e trazer esperança a quem não tem. Mas precisamos entender a palavra de Deus. E então fomos chamados não para desfrutar de algo, mas para oferecer algo a quem necessita. Num belo dia, Atos 3:6, está ali os discípulos de Jesus, Pedro e João, e eles vão orar. E a Bíblia diz que ele chega à porta de um templo chamado Formosa. Formosa porque as portas eram muito belas. Eram portas grandes, douradas, por isso era chamado templo, na porta do templo Formosa. Então entenda que naquele momento havia alguém necessitado ali. Olha como é que Deus te chamou para abençoar. Ele te deu, Ele te fez a promessa, mas Ele não quer que você retenha a bênção que Ele entregou na sua vida só para você. E eles olhando aquele moço pedindo esmola, ele olha e diz: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não falei para você que é só uma palavra, porque a autoridade Ele já te deu, a estratégia Ele já te colocou no seu coração. Agora precisamos ir e fazer a obra que precisa ser feita. Quando Jesus encontrou as pessoas pelo caminho, Ele as abençoava. Você nunca vai ver Jesus amaldiçoando. Jesus repreendia o mal. Jesus, quando via que havia pessoas que agiam de má fé, Ele repreendia. Jesus conhecia a intenção e conhece a intenção do coração do homem. E muitos se aproximavam de Jesus com ciladas. Muitos se aproximavam de Jesus para se dar bem, e a esse Jesus sempre repreendeu, mas a todos os cansados e oprimidos, aqueles que Jesus ia passando, Ele levantava a mão e abençoava aquelas pessoas. A bênção de Jesus era manifestada através das curas miraculosas. Jesus curava, Jesus trazia as provisões, Jesus trazia libertações, Jesus apenas abençoava, porque quem foi abençoado apenas abençoa. E Deus nos chamou para abençoar. E se você andar, e se eu andar pelas ruas da cidade e dissermos: essa cidade não presta, essa cidade não vai para frente, esse prefeito é mais um, nós vamos continuar liberando a palavra de maldição. Mas se nós abrirmos a nossa boca e dissermos: daqui dentro de pouco tempo, Planaltina de Goiás será a melhor cidade do entorno, porque Deus está no controle, e a direção que está nessa cidade é uma bênção, Deus vai fazer. Mas nós precisamos liberar a bênção que está retida em nós. É muito fácil maldizer, é muito fácil falar aquilo que não edifica, mas é bom quando a gente fala aquilo que precisa ser falado para que as coisas sejam mudadas. Jesus abençoava pessoas, estou terminando aqui, que estavam próximas e outras que estavam longe. Jesus era assim, Ele abençoava quem estava perto e quem estava longe. E como que Ele abençoava quem estava longe? Através da oração, através da autoridade que o Pai tinha lhe entregado. Então Ele disse: a muitos Ele estendia a mão e o leproso era purificado, a outros os olhos eram abertos. Ele tinha o contato para quem estava perto,
E assim os milagres aconteciam. Mas a Bíblia vai dizer também que um centurião, ele somente ordenou uma palavra para que o servo fosse curado, porque ele abençoa quem está perto e quem está longe. Você pode abençoar de várias, não posso ir, ora. Eu não posso fazer, interceda, porque Deus vai entrar com providência e vai fazer essa obra. Ele abençoava as pessoas fiéis, somente as fiéis? Não. Jesus abençoava as pessoas infiéis também. Jesus abençoa a todas as pessoas. Tem crente achando que ele é exclusivo. Tem gente achando que só porque ele aceitou Jesus, Deus só olha para ele. Mas tira essa ideia, irmão. Jesus visita os lugares que você nem imagina e abençoa as pessoas que você nem pensa. Você acha que Jesus, olhando uma pessoa necessitada, e daqui um pouco a provisão chega, de alguma maneira ninguém olhou para aquela pessoa, ninguém viu aquela pessoa, mas Jesus trouxe a solução. Sabe por quê? Ele abençoa quem Ele quer. Ele abençoava os fiéis e também os infiéis. Ele não fazia distinção para ser um abençoador. Quem aqui é um abençoador? Então você, se recebeu a bênção e é um abençoador, você não pode fazer distinção, acepção. Você precisa entender que você é alguém diferente. Aleluia. O Senhor faz chover sobre os crentes. A chuva quando vem para quem? Para todos. E o sol vem para todos, para bons e maus, para ruins e bons. Então Deus não faz acepção. E por que Deus faz isso? Quando um quer matar, Ele quer abençoar. Quando um diz que tem que morrer, Ele diz não vai viver. É porque Ele é a própria bênção sendo manifesta todos os dias. É por isso que Jesus abençoava. Isso é a bênção de Deus. É porque Ele faz. E por que Ele faz dessa maneira? Simplesmente porque a sua natureza é ser abençoador, é só isso. Tem gente que quer abençoar, mas ainda não teve a bênção. Não consegue. Tem gente que quer ser humilde e não é. Tem gente que quer fazer uma coisa e não consegue. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu faço, é o que Deus faz. Porque se a honra e a glória não for dada para Jesus, nada feito. Então que tudo seja para glorificar o nome de Jesus. Hoje nós julgamos e escolhemos, mas o Senhor não colocou nenhuma condição, apenas liberou uma direção. Eu encerro aqui. Deus apenas liberou uma direção. E qual foi a direção que Ele liberou sobre Abrão? Ser uma bênção. É o que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua. Ser uma bênção de Deus. Seja uma bênção. Faça e cumpra a vontade de Deus. E você será muito feliz. Não só aqui na terra, mas no grande dia de Deus, a grande bênção você receberá do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.